Pessoal, meu nome é Amanda Alves. Eu vou apresentar para vocês hoje o PlenoCast. É um PlenoCast especial que a gente vai conversar sobre as eleições que vão acontecer agora no dia 6 de outubro de 2024. E a gente convidou o professor Kleber Jovino, né, que é o fundador do programa de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa, para conversar um pouco com a gente, para passar algumas orientações, né, para a gente conseguir votar certo nessa eleição, que é uma coisa muito importante para cada um de nós, né? Eu queria primeiro, professor, que você se apresentasse, falasse um pouco sobre suas atividades, né? Por onde que o senhor anda por agora. Eu sei que o senhor está trabalhando em Contagem, não é isso? Isso, boa tarde aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos, né? Vai depender aí do momento que o pessoal acessar, mas é uma alegria imensa a gente poder trocar esse bate-papo, né? Sobre as eleições gerais, é um momento importante, eu acho que é um momento que todos devemos e precisamos contribuir, né? Para que a nossa democracia cada vez seja mais fortalecida. Eu ando aqui por Contagem mesmo, mas e redondezas, né? Mas continuo aí com as atividades com a pessoa idosa no Instituto Ânima e nessa estrada aí de militância e trabalho com a pessoa idosa, né? Então é um público que a gente tem um carinho, um amor muito grande e por isso a gente dedica o tempo, o esforço e o que é mais relevante na vida da gente, a capacidade de pensar, né, e refletir a respeito. Isso. Tá certo. Então, vamos começar assim pelo básico, né? Para a gente votar bem, é necessário que a gente entenda a função, né, desses políticos que a gente está elegendo. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente, assim, em linhas gerais, para a gente entender qual que é a função do prefeito e do vereador também. Então, olha, é muito importante que a gente conheça e saiba, né, e escolher bem, de acordo com as nossas convicções, mas principalmente baseado nas informações. Então, a respeito desse candidato, dessa candidata. Então, o prefeito é o executivo municipal, né, aquele é o gestor municipal, é aquele que é responsável, a quem foi delegado o papel, sobretudo, de dirigir o município do ponto de vista da gestão pública, de coordenar os trabalhos, de formar uma equipe de governo e possibilitar com que a cidade, o município, possa ter a melhor gestão possível, fazendo valer os diversos aspectos que regem, né, a gestão de um município. Então, ele é o chefe do executivo municipal, poder delegado pelo povo, escolhido pelo povo, e tem esse papel de dar o tom da gestão pública. Ele é o responsável por fazer, em última instância, as coisas acontecerem do ponto de vista da gestão pública no município, né? Implementando as políticas, as diversas políticas sociais, política de saúde, né? As políticas transversais, mas fazer com que o indivíduo, o cidadão, ele possa enxergar naquela gestão um bom serviço prestado para o município e para a cidade. Então, ele tem um papel fundamental, né? E todos conhecem o prefeito, sabem quem é o prefeito da cidade, e por isso é importante saber, para que possa contribuir e também cobrar da gestão e do executivo, né? Aquilo que ele prometeu ou aquilo que ele diz que vai entregar por, né, durante lá a campanha eleitoral. Em relação aos vereadores, eles têm um papel bastante importante, né, que é o legislativo, mas no caso dos vereadores, ele tem um papel de proximidade também com as comunidades. O vereador é aquele que ouve também as demandas, né, da sua região e encaminha, em termos de proposta de lei, ou de apoio ao executivo, ou de cobrança também em relação àquilo que está sendo estruturado e executado. Então, ele tem um papel também de fiscalizador da política pública, mas de representação democrática, uma vez que ele é o representante delegado pelo povo a partir da sua região, a partir da sua atuação e, sobretudo, a partir do seu histórico de vida, de serviços prestados ao município, tanto o prefeito quanto o vereador. Tá certo. E o que que a gente deve fazer, né? Quais que são as ações, né? O passo a passo para a gente fazer, para a gente acertar na escolha, assim, acertar no melhor candidato? O que que a gente deve observar?
Então, eu penso que algumas questões são importantes, né, na escolha do candidato. Em relação, principalmente, à sua vida pregressa. A vida pregressa que eu digo em relação a quem ele é, né? O que ele já fez, o que ele faz, o que ele prestou de serviços, porque o serviço público, no caso da vereança ou do executivo, seja o próprio prefeito ou o, o secretariado, as pessoas que são responsáveis, é muito importante que eles tenham, que o eleitor ele enxergue isso claramente. Então precisa saber de fato quem ele é. O que ele já fez? Porque imagina, se eu não fiz nada até o momento, por que agora eu vou fazer ou eu tenho condição? Eu tenho que começar de alguma maneira. Né? Não que seja proibido alguém que nunca militou ou nunca prestou, mas a gente há de convir que a possibilidade de entrega é muito pequena, nesse sentido. Né? Então é preciso ver a vida pregressa de serviços prestados à comunidade. Né? Então começa por aí. Né? Então é alguém que se interessa pela cidade, que interessa pelo bairro, interessa pelaquela região. Né? E as propostas, se as propostas estão coerentes com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu enxergo de melhoria para a minha cidade, como possibilidade. E o mais importante, como ele vai fazer isso? Ele é claro na sua proposta, ele diz como, porque talvez seja muito fácil, né? A gente ouvir e falar, olha, eu defendo a saúde, a educação, todos defendem, né? A saúde, a educação, a segurança, mas, de fato, o que é que você pretende fazer? Você conhece da saúde do município? Conhece da educação? O que ele conhece a respeito? E como que ele pode ajudar a resolver? Eu tenho que conhecer os problemas, não é isso? É claro que depois de eleito, ele vai ter uma possibilidade de aprofundar esses temas, né? E aprofundar na própria gestão pública, nos mecanismos da gestão pública, mas, de qualquer forma, ele precisa conhecer e dizer como que ele pretende ajudar. Se eu não digo como, fica difícil escolher esse candidato, não é isso? Sim, perfeito. E, assim, a informação, né, como o senhor mesmo está falando, ela tem um papel muito importante, né, para a gente conseguir conhecer melhor os candidatos, e a gente costuma, né, às vezes, cair numa armadilha que são as fake news. Qual dica que o senhor pode dar para a gente conseguir, né, ter acesso a informações, né, verdadeiras, né, sobre os candidatos? Então, olha só, como não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil, mas existem alguns mecanismos que podem nos ajudar. Primeira coisa é a fonte da informação. Onde que está vindo essa informação? Então, checar a fonte. Essa fonte é uma fonte confiável? Né? Ou eu estou replicando, recebendo a informação de que... Então, se eu recebi a informação, o que a gente precisa fazer? Verificar a qualidade dessa informação, de onde que ela veio. E se o candidato disse aquilo mesmo, né? E onde que ele disse? Não é? Se for possível, conversar com o próprio candidato, perguntar ao candidato. Não é? Então, o vereador, principalmente, ele está muito mais próximo, então, normalmente, os candidatos da região, eles fazem visitas à comunidade, às associações, às igrejas. Então, participar e ouvir desse candidato. E outra, colher informações de outras pessoas que você confia a respeito desse candidato. Né? E checar essas informações. Em relação ao prefeito, é importante verificar as entrevistas que esse prefeito concede nos meios de comunicação e que sejam confiáveis e acessar essas informações, né, e buscar realmente entender se essas informações elas procedem e a qualidade dessas informações. Então, é muito importante, cada dia mais importante, que a gente cheque a veracidade dessas informações e as fontes das informações. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância, né, do voto do idoso, principalmente nessa eleição municipal. Então, olha que coisa importante, como é importante essa pergunta e que coisa importante, né? Cada vez mais importante a questão da participação da pessoa idosa. Por quê? Porque a gente tem um momento de transição demográfica muito forte e a população idosa tem uma representatividade proporcional muito grande. Determinada faixa etária, ele vota se ele desejar, é facultado, o voto já é facultativo acima de 70 anos, mas é importante por quê? Porque representa uma parcela muito grande da população. Uma outra coisa
que é importante é que o idoso, é que ele vote, que ele participe, que ele exerça a sua cidadania, para que ele não delegue o direito dele somente para outras pessoas. Então, quando ele participa, ele diz: olha, eu estou escolhendo, a partir da minha perspectiva, daquilo que eu avaliei, que é bom para mim e bom para a cidade, o meu olhar. E o olhar da pessoa idosa, por ter acumulado uma experiência de vida, é muito importante. Muitas vezes é o voto do equilíbrio também, né? Então, a gente espera que assim seja. Então, é importante essa participação, porque tem temas que são muito importantes, especialmente aqueles temas que são voltados, aquelas políticas voltadas para a pessoa idosa, para a defesa dos direitos da pessoa idosa, para os candidatos que enxergam essa política, essa possibilidade com clareza, e também pelo exercício da cidadania. Então, não delegar o seu direito de exercer a sua cidadania plena, que é através do voto, para terceiro, é muito importante para toda a sociedade e muito especialmente para a pessoa idosa. Então, é fazer valer o direito, né, e de decidir o que é bom a partir da perspectiva da pessoa idosa. E esse conjunto de possibilidades é que vai fazendo, né, que possibilita uma sociedade melhor. É o olhar de todos. Então, o idoso é recomendável, né, a gente sempre recomenda que ele não fute, que ele não delegue, que ele exerça, né, e exerça bem esse direito. Certo. A gente vai encerrar por aqui, então, professor. Eu queria agradecer muito a participação do senhor, né? E você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, continue acompanhando, né, os conteúdos, né, do projeto Plenitude 60+, e logo a gente volta com mais dicas para você sobre eleições e sobre outros assuntos também. Muito obrigada. Ok, eu quero